E hoje eu vim falar sobre a Constituição Septenária que a Helena Blavatsky traz pra gente, que é esta daqui. Primeiro, ele é meio que dividido para ficar mais didático em 3 partes, depois em 4 partes, né? Aqui, ó, começando pelo físico, energético, emocional, mental, aí tem como mental superior, né, a mente pura, a intuição e a vontade. O nosso corpo, ele é como se ele fosse dividido nessas 7 partes. E a gente vê grandes estudos, né, tanto da neurociência, da medicina, mostrando que nós somos um ser integrado. A gente não é só o físico. Aí tem o estudo das doenças psicossomáticas, nas emoções, programação neurolinguística, agindo no mental. Então a gente tem esses estudos que provam, né, sobre esses 7 corpos e como que a gente é um ser integrado. A gente não é só o físico, a gente é todo esses aqui. E a gente também tendo um conhecimento sobre isso, a gente consegue mudar também a nossa realidade ou desencadear algo que não seria muito eficiente. Por exemplo, a professora Lucilena, ela dá um exemplo que eu acho maravilhoso, que é aqui, ó, pega o mental e pega o emocional. Vamos supor que você começou a falar, lembrou, né, de alguém que te fez mal, e daí você começa a falar aqui no mental, pô, fulano de tal é mó, que sacanagem que fez comigo, tal coisa. E aí você começa a ficar com raiva daquilo. Aí, ó, desceu pro emocional. Como que você pode não alimentar algo negativo, como falar mal do outro, porque faz mal para você mesmo? Como que você corta isso? Cortando no mental. Quando você perceber que deu uma vontade de pegar e falar mal de alguém, você já corta. Porque quando ele descer para o emocional, quando você começar a colocar emoção de raiva em cima de uma outra pessoa, é mais difícil de cortar. Então você corta exatamente no mental. E olha que fantástico isso, porque você mudar o teu pensamento, ele é muito mais fácil do que você tentar mudar uma emoção que já desencadeou. Então olha como esse conhecimento da Constituição Septenária, dos 7 corpos, como que a gente pode aproveitar deste conhecimento e ele virar sabedoria. Porque a sabedoria é você saber o que fazer com o conhecimento. Porque conhecimento você pode ter sobre várias coisas adquirido através de leitura e tudo mais. Mas se você não usar esse conhecimento ao seu favor, ele não virou sabedoria. Então é usar ele da forma mais produtiva. E é o conhecimento ao seu favor e a favor das outras pessoas também. Porque você pode ensinar isso aqui para a pessoa. Outra coisa também é como que às vezes a mídia, a população tentam nos manipular. E como esse conhecimento ajuda a gente também a ficar ligado. Também é um exemplo da professora Lucilena Galvão. Ela fala assim, por exemplo, se você quer inculcar um medo na sua filha para ela não sair de casa, né? Por exemplo, você não quer que ela saia de casa, tá de noite e tal. Quais são as 2 formas de você fazer ela ficar em casa? Primeiro, você pode ir pelo físico. Pelo físico, você agarra ela e não deixa ela sair de casa. Ou pelo mental. O mental, você vai lá e incita uma dúvida, coloca uma sementinha que vai fazer ela ficar, pô, fiquei sabendo que esse lugar é mó perigoso, tá tendo muito assalto, tá tendo muito assim, sabe? Vai lá no mental e desencadeia aquele, putz, talvez é melhor não ir, né? E pelo mental, cara, você só implanta a dúvida. Você não precisa nem fazer um esforço, porque pelo físico ficar segurando dá muito mais trabalho, não é? Pra você. E pra pessoa também resistindo. Mas pelo mental, cara, é muito mais fácil. E qual é a forma que mais se usam para manipular a massa? Você acha que é pelo físico ou você acha que é pelo mental? E olha o mental como ele desencadeia todos os outros corpos, o emocional, o energético e depois o físico. Tá entendendo como
é importante a gente ter acesso ao conhecimento e, melhor ainda, sabedoria, porque olha como esse conhecimento também pode ser usado contra a gente. O plano mental para estar colocando, que a professora Lucilena também fala, os ovinhos de cuco na nossa cestinha, no nosso ninho. O cuco, ele é um passarinho que não é muito bonitinho, não. E ele é danado porque ele vai lá no ninho dos passarinhos que já chocaram os ovos e o passarinho voou, saiu, e daí ele tira os ovos que o pássaro colocou e ele coloca os dele e ele vai embora. Aí chega o passarinho, a mamãe, vê os ovinhos, ela, são os meus, porque eu choquei, né? E aí quando os filhos nascem é um monte de cuco. Aqui, ó, o cuco. Como ele é bem diferente, aí a mãe alimentando, porque ela pensa que o ovinho é dela, que ela germinou. E aí, quantos ovinhos de cuco a gente também não tá germinando? Quantas ideias que não eram nossas foram lá implantadas e a gente tá chocando, germinando ele como um passarinho, como se fossem nossas ideias. Quantos ovinhos de cuco a gente não tá ali chocando e achando que é nossa? Quantas crenças limitantes, quantos paradigmas, quantos tabus, quantas ideias que, se a gente parar para refletir, elas não fazem o menor sentido e foram impostas a gente, principalmente até durante a nossa infância. A gente ficou ouvindo um monte de coisa, um monte de coisa que nos limita, que não faz a gente progredir, e é exatamente por causa desses ovinhos de cuco que foram aí colocadas no plano mental. Quantas vezes a gente cresceu ouvindo que o rico, ele não vai para o céu, e aí a gente ficou com aquela crença de que ter prosperidade financeira é prejudicial, é um malefício. Deus me livre, porque eu quero ir para o céu. E é simplesmente um ovo de cuco que inculcaram, que colocaram ali no nosso ninho. Aquela ideia ali foi imposta e a gente não parou para refletir nela. E aí, quando a gente toma consciência, é que a gente pode mudar ela. Tá vendo como saber da Constituição Septenária, ela ajuda a gente bastante? E é importante a gente ter um conhecimento sobre isso, porque para a gente saber como agir da melhor forma possível, e a segunda coisa é para a gente não ser manipulados com as informações. Então fica essa dica, 2 dicas para a gente até estar usando esse conhecimento aqui fantástico, para a gente estar avaliando. Primeira coisa, quando você perceber no teu mental uma vontade de fazer algo que é improdutivo, corta logo no mental, não deixa descer pro emocional, porque o emocional ele leva mais tempo. Por exemplo, quer falar mal de alguém? Já corta o pensamento, corta. Não deixa ir pro emocional, não, pra você não ficar com raiva e tudo mais, porque vai ser mais difícil tirar do emocional. Segunda coisa, repara também os ovos de cuco que foram implantados na tua cestinha, no teu ninho, que vieram através do mental. Olha como que impacta na nossa vida. Então tire esse tempinho para você avaliar quais ovinhos de cucos estão aí no teu ninho, estão na tua mente, são crenças, paradigmas limitantes, coisas que não agregam, coisas que nem fazem sentido. A gente tem a cognição maravilhosa que é justamente para a gente estimular e exercitar ela. Então veja se o que você acredita, se isso faz sentido. O que o outro te falou, começa a pensar sobre aquilo. Será que faz sentido? Usa suas cognições. E também fica assim uma dica a mais da gente também estar estudando cada vez mais sobre os 7 corpos, porque este assunto, esse conhecimento, ele é fantástico. Esses 3 aqui de cima, né, às vezes tem alguns lugares que eles falam que é mental inferior, mental superior, e aqui búdico e átmico. Talvez você, quando for estudar, você encontre esses outros nomes, mas eles estão falando da mesma coisa. Então, fica essa proposta da gente estar fazendo essa avaliação para a gente ver em quais aspectos estão tentando nos manipular, e também usar este conhecimento para a gente estar sendo cada vez mais produtivo para a gente mesmo e para as outras pessoas.